Estamos ao vivo, direto da minha casa. E hoje nós vamos falar com a Michele Pinto, bibliotecária do IFMA do Maracanã. Michele Pinto vai falar hoje sobre Clube da Leitura. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando que já vai começar. Todo mundo a postos. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Já vai começar, já, daqui a alguns minutinhos, nosso bate-papo com a Michele Pinto, bibliotecária do IFMA do Maracanã. Boa noite, doutor Marco Antônio. Marco Antônio, a gente já tem uma data aí para te conversar com a gente também sobre as tuas pesquisas. Tá? A gente já tá com uma data aí, daqui a pouco. A gente vai conversar contigo sobre essa data. Precisa só ter uns ajustes aí com outra palestrante para saber a questão da logística. Boa noite a todos, chamando todo mundo. Michele Pinto daqui a pouco tá online com a gente. Tá, eu te aviso no PV. Eu também vou conversar com o Casey Rodrigo. Acho que ele também é uma boa pedida, né? Ele tá no mestrado ainda ou já terminou, tu sabe? Mais alguns instantes, vamos começar. Ai, não trouxe minha água. Nós vamos ter a professora Cássia Furtado, ela já está com o tema definido. Na quinta-feira, professora Cássia Furtado. Aí a gente está vendo a questão da sexta e do sábado, tá, Marco? Que aí é que tá embolado. Deixa eu ver aqui. Mas tu gostou ontem, Marco? Da professora Leoneide? Ela tava show de bola ontem. Muito boa a palestra dela. Falando isso, eu vou chamar ela aqui, porque se eu não avisar ela, ela não lembra. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Dando um toque aqui para a professora Leonete, para ela ficar online, que ela quer muito escutar o nosso bate-papo com a Michele Pinto. Boa noite, Dani. Dayana Roberta, te mandei mensagem, viu? Vê se tu me responde para tua palestra. Boa noite, Carlos Wellington. É que a gente tem que fazer a tua arte, tem que te explicar um embaraço aí que teve, mas eu te mandei pelo bate-papo, pelo WhatsApp, parece. Boa noite a quem tá chegando. Daqui a pouco a bibliotecária Michele vai estar falando sobre o Clube da Leitura na Biblioteca Escolar, que foi o tema da dissertação de mestrado dela. E a gente está aqui na expectativa. Ela que teve alguns problemas no bairro onde ela mora, com a questão energética. E aí, quase que a gente não teria essa conversa com ela hoje. Foi por um triz.
E aí a gente está aguardando a entrada de mais pessoas, de mais espectadores, para a gente começar a nossa conversa com essa grande personalidade da biblioteconomia maranhense. Michele, que foi petiana, uma das pesquisadoras mais intensas da época dela, enquanto estudante. A monografia dela também é na área da biblioteconomia social. Ela falou sobre o programa Livro Aberto, se não me falha a memória. Eu até li essa monografia. Quem puder, quiser ter acesso, eu acredito que ainda esteja no departamento de biblioteconomia da UFMA, a monografia da Michele Pinto. Joyce. Joyce, já quer dar a tua palavra? Que é a criadora aqui do perfil Bíblia Fora da Caixa, vai falar um pouco com vocês, que é de praxe, explicando todo o percurso que ela fez para a ideia do canal, né? Que agora já estamos no canal no YouTube, nós temos agora uma página no Facebook e a gente aos poucos está abrindo diversas bases, né? Diversas plataformas para estarmos em acesso com todo mundo. Olá, tudo bem? Ei! Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? O áudio tá bom? Alto e claro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Djalda. Boa noite. Prazer estarmos aqui mais uma vez em mais uma live, mais uma palestra imperdível. Todas são. Boa noite a todos. Todas são, graças a Deus. Boa noite a quem está entrando. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Bíblia Fora da Caixa. E é isso. Ó, o Marco Gomes chegou. Michele já chegou também. Gente, vamos lá, vamos convidando os amigos de vocês. Avisem os Quem tem seus interesse pelo amigos. tema. Amigos, inimigos, Vizinhos. avisem todos. Vizinhos, é isso aí. Gente, eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer a cada um de vocês que tem se inscrito no canal, né, no perfil no Instagram do Bíblia Fora da Caixa, e aqueles também que já se inscreveram, já assistiram algumas lives que estão no nosso canal no YouTube. A gente percebeu que algumas pessoas estavam perguntando se ia ficar disponível as lives, então a gente encontrou uma forma, né, Djalda, de poder disponibilizar essas lives para o pessoal, tanto as palestras quanto os comentários dos palestrantes, as perguntas que eles responderam e tudo mais. Então está disponível no canal do YouTube do Bíblia Fora da Caixa, tá bom? É só vocês botarem lá no YouTube Bíblia Fora da Caixa que já vai aparecer. Então, as lives que já estão disponíveis, a da querida Elane Araújo já está disponível, a do Manuel Messias já está disponível, da professora Meire, do Janailton Lopes, do Maurício... Da Dulce? E da Dulce Irle, isso. Essas que eu mencionei já estão disponíveis, tá bom? Então, vocês podem estar indo lá, conferindo, assistindo, revisando, né? As palestras que foram ministradas aqui, que foram de alto conteúdo pra gente, tá? E fique à vontade para se inscrever lá no nosso canal e deixar seus comentários, tá bom? É isso aí. Muito bem. A Joyce foi que criou o perfil Bíblia Fora da Caixa. Eu sou uma garota propaganda, tá, gente? Voltando, explicando bem quem é quem aqui na história. Muito bem, Joyce. A bibliotecária já está online, a Michele. Então, depois tu aparece aí. Tchau, gente. Fica colhendo daqui a pouco eu volto. As perguntas para mim, tá? Tá. Gente, só lembrando, vocês que estão entrando agora, vocês podem ficar mandando umas perguntas, tá bom? Aqui mesmo nos comentários na live, que eu vou estar recolhendo e enviando para a Djalda para fazer a pergunta para a palestrante, tá bom?
Então, não fiquem acanhados, podem fazer as perguntas, colocar as suas considerações, tá ok? Até mais. E as indicações da leitura, no outro dia, todas elas, a Michelle vai passar para a gente e a gente vai. A gente não. Joyce, você vai analisar no nosso Instagram. Isso, gente. Algumas pessoas também perguntaram durante as lives, como é que a gente vai acessar as recomendações ou o material que os professores e os palestrantes estão indicando? A gente está fazendo publicações aqui no Instagram, indicando os filmes, as leituras técnicas, os livros de literatura infantil e sites, enfim. O que os palestrantes estão indicando, a gente está colocando como publicação no Insta, tá bom? Tem algumas que a gente ainda está em atraso, mas não se preocupem que a gente vai conseguir colocar todos. Qualquer coisa é só assistir a live de novo. É isso aí, gente. Até daqui a pouco. Até mais. Tchau, Joyce. Tchau. Rila, a gente vai marcar um dia para você ser nossa palestrante. Rila, bibliotecária do IEMA de Cururupu. Carinhosamente chamada de Ruila. Boa noite, Rila. Conectando agora com a Michelle. Vai pensando no tema, Rila. Um tema aí desafiador. A tua pesquisa, tu já deve ter aprimorado. Vamos. Nós estamos disponíveis. Dona Michelle. Olha ela! Olá! Boa noite, Michelle. Boa noite, Djalda. Tudo bom? Melhor agora. Depois de toda a aflição. Quase que a gente não tínhamos a nossa palestrante, então a gente ia ter que desmarcar, infelizmente, esta noite. Mas graças a Deus, deu certo. A luz retornou, a energia. A Equatorial funcionou. Eles terminaram agorinha o serviço. Eu pensei que não ia dar tempo, porque eles estavam desde as 3 horas que a energia aqui caiu e não voltou mais. E era um concerto na rua e não tinha o que fazer, né? Era, mas graças a Deus deu tudo certo. Michelle Pinto, a bibliotecária do Instituto Federal do Maranhão, do bairro Maracanã, bairro aqui de São Luís. Já tem gente de todo o Brasil já acessando, então só para situar. E Michelle Pinto, ela trabalhou na sua dissertação de mestrado sobre o clube de leitura na biblioteca escolar de uma escola da periferia de São Luís, uma escola pública municipal. E Michelle é muito atuante nas redes, né, assim, no grupo de biblioteconomia, e a gente já se conhece desde 2005, quando eu ainda era estudante de história. Então, eu a convidei porque acho que ela é muito competente em tudo que faz. Ela está no quinto período, né, Michelle? De Direito? Quinto período de Direito. Então, Michelle, mãos à obra, pode começar aí a sua fala. Você tem 20 minutos e depois é só aquele bate-papo que você já conhece, que nós fazemos aqui. Tá certo, Djalda. Então, primeiramente, obrigado pelo convite a você, a Joyce, a todos os outros organizadores desse momento que vocês estão proporcionando a todos nós, né? Não só de formação, mas até mesmo também de tratamento para esse período que a gente está passando tão turbulento, tão caótico e tão estressante que a gente está passando. Então, assim, a iniciativa de vocês é muito importante, super interessante. É, inclusive, uma inspiração para
para que nós todos, toda a categoria, se comprometa também com ações que possa minimizar mais esse momento que a gente está vivendo, que é uma coisa muito séria, né? Que agora a gente está vendo aí indo para uma outra coisa que eu não sei nem explicar para vocês. Ainda não caiu a ficha, né? Que a gente está passando por tudo isso e que a gente não tem... Os nossos representantes estão brincando, estão em linha de fogo, e a gente está aqui esperando ações deles e, pelo visto, vamos ficar esperando por bastante tempo. Claro que tem aqueles que estão levando a coisa a sério, mas quem está realmente à frente do nosso país não está levando a sério. Então, a coisa é muito séria e eu acho que esse momento que vocês criaram aqui pode ajudar todos nós a realmente nos concentrar e pensar em como sair dessa, porque vai ter todo mundo que se ajudar, né? A gente vai ter que se ajudar para poder sair dessa. A gente está num barco sem piloto, sem navegador. Então, a gente vai ter que se juntar, todo mundo, começar a pensar estratégias para sair dessa. Nós estamos num barco à deriva. Então, a população precisa se organizar e nós, enquanto categoria, precisamos contribuir mais para esse momento, né? Acho que é um momento da gente também nos articular e nos, sei lá, contactar com esses profissionais que estão aí atuando na área da saúde, na área da comunicação social, que tem feito um trabalho muito importante, da área jurídica, entre outras áreas, para que a gente possa ver alguma forma de ajudá-los, para também contribuir nesse combate a essa pandemia. Né? Então, assim, independente de posição política agora, a gente está falando de vidas. As pessoas, se elas não se conscientizarem que nós estamos passando por uma pandemia, ou seja, um evento mundial, corremos todos os riscos de vida dos nossos familiares. Eu estou começando já a pensar, gente, se eu perder minha avó, se eu perder as pessoas que eu amo, por causa de um vírus, porque a gente não tem ainda a solução para esse vírus. E se todo mundo começar a ficar doente, como é que vai ser? Entendeu? As coisas mudaram. Agora à tarde o cenário mudou. E a gente vai ter que pensar em como é que a gente vai sair dessa. Todo mundo, entendeu? Uma coisa séria, gente. Muito séria mesmo. Já tá Desculpa aí o desabafo, mas é também esperando, né, para ver se mais pessoas chegam. E para ver se a gente também possa puxar esse assunto, entendeu? Eu vou falar sobre leitura, mas que leitura nós estamos fazendo agora desse momento, enquanto profissionais bibliotecários? Que leitura nós estamos fazendo desse momento? E a partir dessas leituras, o que a gente tem que fazer para melhorar esse momento? Para tentar minimizar os impactos desse momento na saúde mental das pessoas, na saúde física das pessoas. O que bibliotecário, o que cientista da informação pode fazer para contribuir para esse momento? Né? As meninas aqui estão recém-formadas, elas estão nos dando uma lição do que é possível fazer. A Djalda, a Joyce, o Janailton estão nos dando uma lição do que é possível fazer. Então, acho que está na hora da gente se pensar de uma maneira ainda maior, mas, sabe, de repente aí todo mundo se juntar para departamento, criar outros momentos como esse para a gente pensar o que a gente pode contribuir com o governo do estado, com o governo municipal, o que a gente pode contribuir para resolver esse problema. Porque eu não vou confiar minha vida ao Bolsonaro. Eu não vou. Ele tem algum problema de insanidade mental, ou seja, ele não tem como controlar nem a vida dele, quanto mais a minha, entendeu? Então, eu estou apelando aqui, assim, vamos, de fato, fazer a leitura desse momento e ver o que dá para fazer, o que é possível a gente fazer. E ainda tem o momento pós, depois desse momento dessa pandemia, nós, bibliotecários, nós vamos estar cercados de agentes contaminantes. O que a gente vai fazer? Porque a gente não pode deixar de contribuir com as instituições que a gente trabalha, mas a gente também não vai arriscar a própria vida, entendeu? Tem colegas com doenças seríssimas, diabetes, pressão alta, e vários outros problemas. São pessoas jovens, mas que já têm problemas de saúde. Então, assim,
tudo isso a gente vai ter que pensar e coletivamente, né? Eu acho que a melhor saída é essa. Não dá para a gente resolver isso de dentro das nossas casas, a não ser usando as ferramentas digitais e pensando e agindo em cima tomando atitudes, ações em cima dessa coisa coordenada, planejada. Já que a gente está sem comandante, nosso barco está à deriva, nós vamos ter que controlar essa parada aí, entendeu? O negócio é mais ou menos aí. Já dá para começar, né, Djalda? Já dá sim, a gente já está com 20 espectadores. Então... Vai oscilando, normal. Sim, eu entendo. Às 24 horas o vídeo fica sendo exibido. Por exemplo, a professora Leoneide bateu uns 90, quase 100 espectadores. Então, para a gente é o que menos importa. O que importa é a troca de informações, o contato com os outros bibliotecários daqui do Pará, de São Paulo, porque os meninos fazem contato com o povo de lá. Então, quanto mais nós alcançarmos algumas pessoas fora do Maranhão também, é melhor para a gente, para todo mundo. Porque o povo fica conhecendo que o Maranhão trabalha com, né, a biblioteconomia maranhense trabalha com diversos eixos, né, da biblioteconomia. Então, pode começar à vontade, tranquila. Então, gente, boa noite a todos que já estão presentes. Meu nome é Michele, eu sou bibliotecária do IFMA, Campus Maracanã. Eu já estou na profissão há 12 anos, né? E é uma atividade profissional que eu gosto muito, que eu acho super legal, super, sabe, que me faz muito bem. Eu gosto de ser bibliotecária, eu acho uma profissão super importante na sociedade. E durante o ano de 2016 a 2016, não, desculpa, 2018 a 2020 praticamente, eu estava envolvida na minha pós-graduação, da dissertação de mestrado, e essa dissertação de mestrado, ela inicialmente começou com uma coisa, e aí eu vou explicar para vocês o porquê, com o passar do tempo se tornou outra coisa, mas que eu até passei a gostar muito mais do que inicialmente, né? Então, tudo foi por conta mesmo do que foi amadurecendo durante o processo, né? E é como se fosse assim, o meu objeto de estudo, ele nasceu da vivência mesmo, do dia a dia, das coisas que nos aconteciam lá no campo de pesquisa, das leituras que realizavam no grupo de pesquisa ao qual faço parte, que é o grupo de pesquisas em leitura e escrita como prática dialógica, chamado GLEPIDIAL, que é um grupo de pesquisa do pessoal da educação, do Departamento 1. E nesse grupo eu tenho, assim, estou desde 2017 e tenho tido um aprendizado muito legal, muito significativo sobre as práticas de leitura e de escrita como processos dialógicos, né? Que essa ideia de processo dialógico é a base, né? O que vamos dizer assim, é o que nos diferencia dessa educação tradicional que a gente conhece, que já é aplicada no sistema de ensino. E assim, quando eu cheguei no grupo, as pessoas não me conheciam, eu também não conhecia muito o trabalho, não sabia muito o que era processos dialógicos, eu só imaginava o que seria, né? E aí, no grupo de pesquisa, nós tivemos a oportunidade de participar de um projeto maior, de um projeto que envolveria, inclusive a ideia era envolver várias escolas municipais do Maranhão, de São Luís, mas infelizmente por questões de condições humanas e de materiais e tudo mais, a gente não pôde realizar em várias escolas. Nós realizamos em uma única escola municipal. E o nosso foco é a leitura e a escrita, né? Então, o nosso foco, nossa base de análise, assim, o nosso objeto de estudo, de análise é a leitura e a escrita. E, basicamente, assim, ainda sendo mais específica, é a leitura e a escrita como processo dialógico, mas como isso é ensinado às pessoas. Como é que nós, enquanto sujeitos, nós nos apropriamos dessas práticas culturais, né, que é a escrita e a leitura.
Então, o nosso olhar está mais voltado ali para o início da escolarização, que é a educação infantil, né, que é a pré-escolar, que a gente conhece como pré-escolar, e a educação do ensino fundamental, que também está ali nos primeiros anos, né, entre o primeiro e o quinto ano. Então, assim, nós passamos a nos debruçar para analisar a escola como um todo, né? Então, principalmente tentando entender como é que os professores, né, eles se apropriam, né, do conhecimento, que concepções eles carregam e que concepções eles levam para a escola. E aí, nesse processo todo dessa pesquisa do Observatório de Práticas de Leitura e Escrita, eu consegui enxergar um objeto de estudo. Tá? Então, assim, o meu tema é o Clube da Leitura. Parece que o Clube da Leitura é o grande boom da coisa. Ele foi o meio, tá? Mas, assim, o que eu considero mais significativo do meu trabalho é o olhar que eu dou, né, não só meu, mas também da minha orientadora de pesquisa, que é a professora Joelma Reis, que é do Departamento de Educação 1 da UFMA. Super gente boa, pessoa muito generosa, assim, sabe, uma professora nota 10, né? E é uma pessoa que foi muito legal comigo, a gente teve uma relação muito legal, e ela não conhecia muita coisa da biblioteconomia. E, a partir de mim, ela começou a conhecer um pouco mais sobre a biblioteca escolar, e eu comecei, a partir dela, a conhecer os marcos teóricos que eu venho trazendo no meu trabalho e que me fizeram refletir sobre o trabalho. É uma pessoa maravilhosa, ela também, a professora Joelma, foi da banca do Carlos Wellington, que acabou de comentar aqui. A professora Joelma foi da banca dele, Carlos também conheceu através da minha relação com a minha orientadora. Então, assim, eu digo que foi um trabalho feito por nós duas, porque sem ela eu não teria conhecido a teoria que ela me apresentou e não teria conseguido desenvolver o pensamento, né, e sair um pouco, né, claro que a gente precisa dos marcos teóricos da biblioteconomia, até porque eu estou falando de biblioteca escolar, eu estou falando de ensino da leitura e da escrita, então não tem como ser distante disso, mas assim, eu fui apresentada a novas teorias, inclusive umas que não são nem da educação propriamente, mas são de outros ramos, né? São da linguística, da semiótica, de outros campos do conhecimento, né? Então, assim, basicamente eu tive que fazer um mergulho nas ciências humanas, em várias ciências humanas, para poder compreender o que ainda ia nascer, porque a coisa foi acontecendo. Nada foi, assim, digamos, já premeditado. Foi as relações do dia a dia, as relações dialógicas, aquilo que a gente ia vivendo na vida real, que foi contornando o meu objeto de estudo e o construindo, né? Que eu penso, inclusive, que é uma maneira da gente realmente fazer uma composição de um objeto de estudo. Mas aí fica para outro momento, para a gente discutir isso. Bom, então o Clube da Leitura foi um meio, porque eu precisava fazer um grupo focal, né? Então, nada melhor do que fazer um grupo focal, para mim, que sou bibliotecária, né? Utilizando alguma prática de leitura, que o Clube da Leitura é mais uma forma de você se apropriar da leitura. Então, eu usei como um meio, né? Então, eu fiz toda essa conotação para que eu pudesse ter um grupo focal, mas um grupo focal real, né? Um grupo focal de uma prática leitora existente, não fictícia, né? Eu vou fazer uma rodinha de crianças e vou fazer perguntas para elas. Não era esse o objetivo. Eu tinha que provocá-las para que dentro das nossas relações eu pudesse extrair de fato o que estava por vir, tá? Então, eu vou depois explicar melhor isso para vocês. Então, o meu tema era o Clube da Leitura na Biblioteca Escolar. E aí eu não adentro muito em descrever o que é o Clube da Leitura. Claro que faço isso, mas boa parte de nós conhece essa prática cultural.
A minha preocupação era entender como que as crianças elas se apropriavam daquilo que elas liam na roda da conversa e como elas iam atribuindo sentido a isso, né? Então, elas faziam uma leitura individual nas suas casas das obras que a gente selecionava, depois nós compartilhávamos essa leitura no Clube da Leitura, que aí tinha a presença, a minha interlocução, né, que eu estava ali como mediadora da leitura, e assim, a ideia era ensinar a essas crianças, que aí veio a questão da intervenção, porque o meu mestrado era mestrado profissional, então os mestrados profissionais eles trabalham com a ideia da teoria e prática, né, ou seja, da intervenção para alterar mesmo, para modificar, para provocar as transformações sociais. E a ideia era isso. Então, a ideia era eu entender como as crianças elas iam se apropriando da leitura e como elas iam dando significado à leitura em nessas várias etapas que a gente proporcionou a elas através do Clube da Leitura. Elas tendo acesso à obra, elas fazendo a leitura individual dessa obra na casa delas, que aí era a leitura mesmo, aquela leitura real, a criança senta, pega o livro, movimenta o livro, olha de trás para frente, de baixo para cima, né? E durante as sessões do Clube da Leitura, inclusive, eu ensinando para elas como é que elas fariam para poder ler. Elas tinham esse tipo de dúvida, entendeu? Assim, tia, como é que eu leio? Como é que eu faço? Sabe? Porque a gente fica muito preso a essa ideia de que a leitura é a decifração das palavras, né? É conhecer o código linguístico. E a leitura, na verdade, é a atribuição de sentido. Então, uma criança que ainda não conhece o código linguístico, ela é totalmente capaz de fazer uma leitura. Ela vai ler o gênero textual. O gênero textual ele tem uma composição. Então, essa composição, o poema, por exemplo, é diferente da composição de um romance. Então, essa composição do gênero é o que nós, bibliotecários, nós precisamos conhecer para poder ensinar as crianças. Tem diálogos na minha pesquisa, que foram relações dialógicas que aconteceram entre mim e o sujeito da pesquisa, que o aluno dizia assim, tia, eu quero aprender a ler um livro de imagem. Ele estava no primeiro ano, ele ainda não sabia ler um livro de imagem. No primeiro ano, a ideia é que a professora já esteja ensinando a criança a fazer esses movimentos. Na verdade, lá na educação infantil. Mas quando a educação infantil ela não dá conta, novamente, até porque esse processo da gente ir se apropriando das práticas culturais da leitura, ela não é só lá na infância, ela é durante toda a nossa vida, né? Eu só comecei a entender texto de filosofia agora, na fase mais adulta. Mas quando eu era adolescente, eu não entendia tão bem os textos de filosofia. Eu acho que precisava de mais bagagem para poder entender um pouco a filosofia. Então, assim, e aí eu não estou querendo dizer que nós não precisamos dessa fase. Pelo contrário, eu estou dizendo que a gente tem que priorizar, sim, a formação leitora, desses mecanismos, dessas formas de realizar a leitura, desde a infância, mas esse processo ele é contínuo, né? E que quando você percebe, por exemplo, leitores experientes, né? Porque na minha pesquisa eu falo muito leitores iniciantes e leitores experientes, porque a leitura ela sai desses gestos mais rudimentares e ela vai evoluindo, ela vai ficando mais elaborada. Então, quando a gente chega lá no Clube da Leitura, como eu frequentei alguns clubes para poder entender o que era essa prática cultural, como o Clube do Livro do Maranhão, eu fui alguns momentos lá, fiquei assistindo como é que era o movimento lá. Eu percebi que todas aquelas pessoas ali que estavam ali, espontaneamente, elas já tinham elas já conheciam, elas já detinham todos os meios para fazer leitura. Então, para elas, ler um livro de filosofia, de literatura, de história, de geografia, de conhecimentos gerais, é uma coisa muito mais simples de ser feita do que, por exemplo, uma criança que ainda está se apropriando desses mecanismos, desses gestos, que a gente tem que se apropriar lá no comecinho. Então, quando a gente vê, né, eu parti da hipótese inicial na pesquisa de que quando a gente vê pessoas adultas que elas não têm esse interesse ou o conhecimento de como realiza a leitura, é porque ficou um déficit
do aprendizado dessa prática cultural lá para trás, né? Não quer dizer que uma pessoa não possa passar a ser leitora depois de adulta. Claro que ela pode, isso não tem um momento ideal assim, para acontecer, mas na nossa, como a leitura e a cultura escrita, elas são também elementos que a gente vai compondo ao longo da vida, é interessante que ela seja apropriada lá na infância, né? Que ela comece lá na infância e que ela vá sofisticando isso ao longo da vida. Mas, claro, isso já partindo de uma ideia do meu ponto de vista, né? De que essa prática cultural ela tem que ser iniciada lá na infância. Outras pessoas podem não compreender da mesma forma. Mas, assim, partindo dessa premissa, né, eu pude entender que algumas pessoas... Eu trabalho com o público do ensino médio, do ensino superior, lá no IFMA. E eu vejo que eles não têm o interesse, aquele interesse esperado da leitura, né? A grande maioria lê porque é a obrigação curricular ali, né? O professor está mandando, está obrigando a fazer. É aquela obrigatoriedade. Mas tem aqueles leitores experientes, tem os leitores iniciantes, que pela primeira vez na vida têm acesso a uma biblioteca e passam a utilizar essa biblioteca diariamente. Eu tenho um usuário lá no IFMA, que para mim eu sou fãzona dele, que é um indígena. Ele é das comunidades dos territórios Canela. E esse menino, ele chegou mal falando português, e agora ele já é leitor, já é um leitor até muito experiente, já lê livro digital, que ele não sabia nem ligar o computador quando ele começou a usar a biblioteca. E hoje ele já está em grupo de pesquisa lá na instituição, pesquisando sobre as formas de irrigação que acontece lá nas comunidades indígenas. Ele está trazendo para cá o conhecimento dele e está compartilhando com o conhecimento científico, e os meninos estão desenvolvendo uma pesquisa em cima disso. E aí eu também até participo desse grupo de pesquisa porque eu ajudo lá na parte de divulgação científica. Enfim... Esse menino, para mim, ele é um dos exemplos de que quando se tem a oportunidade, né, de ter acesso a esse instrumento cultural como a biblioteca, obviamente, muitas pessoas vão passar pela biblioteca e não vão encostar nela, mas muitas pessoas, quando elas ganham uma oportunidade e que elas compreendem por que a gente lê, para que a gente lê, com que finalidade a gente lê, quando elas começam a entender isso, ou seja, elas começam a se apropriar do que é esse instrumento cultural, elas passam a compreender a necessidade disso, elas passam a criar essas necessidades e elas passam a dar função para essa instituição dentro da vida delas, né? Elas criam um espaço para a biblioteca nas suas vidas, entendeu? E a gente vê isso quando a gente está... Por exemplo, eu gostava às vezes de ficar ali na biblioteca pública observando os tipos de usuários. Tinha usuário que era usuário de droga, usuário de álcool, e que tinha um rapaz lá na biblioteca pública que ele sempre estava procurando novidades, entendeu? Inclusive ele perturbava bastante, mas ele era uma pessoa que me interessava porque ele estava sempre procurando novidades, ou seja, ele era usuário de biblioteca, usuário de álcool, mas de biblioteca também, entendeu? Então, assim, quando as pessoas têm oportunidade, elas vão junto. E aí, a ideia de trabalhar o Clube da Leitura foi de que, se a gente oportuniza as crianças através da escola, elas terem um pouco mais de acesso à cultura escrita, né? E aí a biblioteca tem uma função importantíssima, porque somos nós os bibliotecários, e a biblioteca são as relações existentes entre os leitores e os bibliotecários e os seus acervos, que guarda a cultura humana. Entendeu? Nós guardamos com nós, dentro de nós bibliotecários, guardamos dentro de nós essas práticas culturais. Entendeu? Porque nós acabamos conhecendo várias formas de fazer a apropriação da leitura, né? Então, assim, a gente tem que entender o que nós fazemos dentro da biblioteca. O Milene falou, né, que o objeto de estudo da ciência da informação é a mediação da informação. Isso também é papel da biblioteca, fazer a mediação da informação, mas é também papel da biblioteca fazer a mediação da leitura, né? Então, essa mediação é trazer o leitor para que ele
adquira uma atitude responsiva perante a sua necessidade de leitura, né? Isso é a teoria que eu trabalho com ela, do Bakhtin, que fala, né, que tem uma coisa que ele cria, que ele dá um conceito de ato responsivo. Né? Existe uma necessidade real de um sujeito de ter uma informação ou de fazer uma leitura, e o bibliotecário ele vai estar ali no trabalho da mediação para não só fornecer a informação, mas convencer que aquela informação que ele está também dando para aquele sujeito é uma informação confiável, é uma informação que ele sistematizou, que ele organizou para que aquele sujeito pudesse ser recuperado, entendeu? Então, o nosso papel perante esse trabalho da mediação da leitura é muito importante. Por isso que a fala de Leoneide ontem foi, para mim, assim, bem interessante, muito importante. Porque ela falou sobre a literatura, né, protagonizada por pessoas negras, literatura a literatura antirracista, e que todos, independente de brancos e negros, todos têm que ler, porque esses trabalhos eles têm um papel de formação, de transformação dos sujeitos. Então, é um trabalho que é feito pelo bibliotecário, quando ele tem conhecimento sobre a existência dessas literaturas, a existência de todo esse conhecimento produzido pelo povo negro, que ele pode ali fazer todas as revoluções que são necessárias para o acesso das pessoas a esse conhecimento, entendeu? Então, nós facilitamos o acesso a esse conhecimento, nós sistematizamos, nós organizamos para fornecer. Então, é isso que eu penso que é o nosso trabalho de mediação. Nós precisamos, a professora Leoneide frisou isso várias vezes, trabalhar essa formação profissional, e ela é contínua, né? Então, a problematização do meu trabalho é que, durante as relações dialógicas, eu percebi que algumas crianças, elas falavam mesmo, olha, a gente não tem acesso aos escritos na casa da gente, a gente lá na nossa casa, a gente não pode falar sobre as coisas que acontecem na escola, porque a gente não tem com quem falar, e também não tem muito papo aqui na escola, não, é só currículo. Então, as crianças, elas são muito espontâneas, elas falam mesmo. Eu cheguei a ver aluno dizendo na cara da professora que ela estava mentindo com algumas coisas que ela estava passando sobre a história dos indígenas, sabe? Eu conheci alunos que, enfim, N tipos de alunos que provocavam, né, os professores, e que também, já criancinhas de até seus 9, 10 anos de idade, já estavam fazendo as suas polêmicas, né? Então, o que a gente vê nas escolas municipais, foi mais o meu campo de observação, mais especificamente a escola lá a UEB Augustinho Vasconcelos, que fica no bairro Piquezeiro, lá da região do Anil. E o meu trabalho, o meu campo de pesquisa foi lá, e eu trabalhei mais especificamente com as crianças do 3º ano do ensino fundamental, que seria a última etapa do chamado ciclo de alfabetização. Que, pelas diretrizes aí do MEC, do Ministério da Educação, as crianças, quando elas chegam no 3º ano, de 8 a 9 anos, elas já devem estar apropriadas da leitura e da escrita. É o que está nos documentos oficiais. Mas, na vida real, lá no campo, pesquisa, o que a gente observou é que as crianças estão longe dos escritos, elas não têm como praticar a leitura em casa, elas não têm esse espaço, elas não têm esse incentivo dos pais. E na escola, ao invés dos professores estarem gerando as discussões, gerando as necessidades desses alunos de se apropriar do conhecimento, eles estão sendo tolhidos de falar, entendeu? Então, muitas vezes eles escutam as coisas, assistem na televisão, querem comentar com a professora, e a professora, ó, silêncio, porque eu vou ter que passar aqui o conteúdo do livro didático. Né? E eu digo isso porque eu fiquei 3 meses fazendo observação dentro de sala de aula. Então, eu ia um dia para uma sala, outro dia eu ia para outra, e eu ficava fazendo observação dentro dessas salas, e fiz várias anotações de como os professores ensinam leitura e escrita para as crianças, porque era esse o meu foco, o meu objeto de análise. Então, o meu problema de pesquisa era como as crianças, em processo de alfabetização, elas se apropriam do ato de ler, utilizando o texto como espaço de elaboração de sentidos, em situações de leitura mediadas por sessões discursivas de um clube da leitura.
Então, aí a ideia era compreender os modos como as crianças que estão em processo de alfabetização, elas vão se apropriando do ato de ler, e como é que em situações de leitura, mediada, né, em sessões discursivas, elas iam se apropriando dos escritos, né, do que estava nos escritos, no dizer dos escritos. Então, eu tive que identificar as práticas leitoras dessas crianças no ambiente escolar, eu tive que compreender as concepções teórico-metodológicas que orientavam o trabalho do professor, eu tive que analisar diferentes formas de atribuição de sentido das crianças em várias circunstâncias, na leitura na biblioteca, na leitura do livro didático na sala de aula, na leitura de tudo que era possibilitado para ela dentro do ambiente escolar com relação à apropriação dessa prática cultural que é a leitura. E deixa eu ver o que mais. E aí, como percurso metodológico, eu fiz uma pesquisação, né, de cunho de intervenção pedagógica, ou seja, a gente tinha que fazer uma ação mesmo dentro da escola, e aí a gente fez o Clube da Leitura para ser o nosso foco, né, e também e a gente trabalhou como campo de pesquisa essa escola que eu falei para vocês, Augustinho Vasconcelos, lá do Piquezeiro. Nossos sujeitos eram os professores e alunos das duas turmas de terceiro ano dessa escola. E a geração de dados, eu trabalhei com uma metodologia chamada encontro dialogado. Então, a minha preocupação digamos assim, na geração desses dados, eu não vou usar a palavra captura, mas geração, porque as relações dialógicas elas eram reais, elas eram instantâneas, elas espontâneas também. A gente gerava no dia a dia. Então, eu não saía de casa com um instrumento, uma entrevista estruturada. Saía de casa com uma proposta de trabalho lá dentro da biblioteca, mediar lá dentro da biblioteca, e aí esperava o que ia acontecer dessa mediação. E aí, esses dados eles eram gerados, e a partir dessa geração é que eu realmente fazia... Aí eu ia em busca de fazer a análise do discurso, né? E aí eu usei, para fazer essas análises, eu usei basicamente duas obras. Essa aqui, que é a do Elementos de Análise do Discurso, do Fiori, né, que é um senhor da linguística, é um professor da USP, que trabalha na área da linguística, e também a análise do discurso da Amy Orlandi, que é uma obra muito boa também, Usou? Mas, assim, ela é bem elementar, então depois tive que aprofundar. Como eu trabalhava com as relações dialógicas, ou seja, o cotidiano, eu trabalhei com essa outra obra aqui da Marília Amorim, que é uma pesquisadora da Universidade hoje de Paris, mas é o pesquisador e seu outro, que é trabalhando com os conceitos de Bakhtin na metodologia. Né? Para que eu pudesse trazer alguma coisa nesse trabalho, eu realmente tinha que ser muito fiel a compatibilidade entre a metodologia com os pressupostos teóricos que eu estava trabalhando. Não adiantava ficar misturando muitas coisas, porque não ia dar nada. Tinha que ser muito coerente com isso. E trabalhei também essa obra aqui do Tiolan, que é sobre metodologia da pesquisação, que tem explicando todas as etapas da pesquisação, como é que faz pesquisação, né, além dos seus conceitos, né, da sua finalidade. Então, trabalhei conceitos teóricos que são bem visíveis durante todo o trabalho, desde da metodologia até a própria análise dos dados, que é baseado nos conceitos, né, da filosofia da linguagem. E aí é onde eu falo que eu fui em outros campos das ciências humanas para trabalhar, em que eu trabalho com a ideia do dialogismo, porque, como eu disse para vocês, eu estava interessada nas relações dialógicas cotidianas, naquelas existentes, naquelas que acontecem no dia a dia da escola, e não em coisas que eu ia digamos assim, somente descrever, mas eu estava ali vivenciando aqueles momentos, eu também era sujeito da pesquisa, eu também estava naquela ação ali. E o cronotopo, né, que é outro conceito utilizado por Bakhtin,
que é a ideia central do meu trabalho, que são os espaços de elaboração. Então, eu usei esse conceito para trabalhar a ideia do Clube da Leitura. O Clube da Leitura como um espaço de elaboração de sentidos, daquilo que as crianças estavam lendo e dos sentidos que elas atribuíam às leituras. Então, o que eu fiz, né, como mediadora, foi criar as situações, organizar as rodas, e esperar ali o movimento delas com relação ao que elas liam e traziam, e aquelas situações que elas traziam, que eram extraverbal, ou seja, elas traziam de fora para dentro do clube, né? Essas situações extraverbal, elas me eram interessantes, e elas que estavam gerando o que a gente estava dialogando no Clube da Leitura. Então, durante as sessões do Clube da Leitura, havia muita coisa da leitura, mas muita coisa também da vida desses sujeitos, de como eles estavam se relacionando com esse texto. Né? A escolha do texto, gente, foi... eu trabalhei com os livros do Wilson Marx. Né? Toda a literatura, é um boxzinho que tem, que o nome é Passeio pela História e Cultura do Maranhão. Tá? Por quê? Porque eu também trabalho com a ideia do histórico-cultural. Né? A prática da leitura é uma prática historicamente acumulada pela humanidade, né? Gerada e acumulada pela humanidade. E o que quando nós lemos, né, o que nós fazemos, na verdade, é nos apropriarmos da cultura humana. Então, por que não? E aí foi uma pergunta que eu fiz para o meu nome dele, gente, que estava na Feira do Livro do ano passado, que era... esqueci, eu vou já falar. Percival, que eu perguntei para ele, porque ele falava muito da cultura, e ele falava da cultura elaborada, da cultura dominante, que as crianças na escola têm que se apropriar da cultura dominante, lembrei. E eu disse para ele, e por que elas não têm que se apropriar da cultura local, da cultura delas? Né? Eu perguntei para eles se não seria exatamente por essa cultura local, por esse conhecimento, digamos, do seu meio social, que o sujeito ele vai iniciando esse processo de se apropriar da cultura. Aí ele respondeu, mas ele se embananou, né? E aí depois, inclusive, a gente trocou e-mails e eu expliquei para ele a minha linha de raciocínio e ele concordou, dizendo ele que vai mudar a fala dele. Então, assim, eu trabalhei com esse boxzinho, todos falam sobre lendas e histórias do Maranhão, né? Então, as crianças, no geral, elas já conheciam um pouco sobre essas literaturas. Elas não conheciam, era a versão dessas histórias do Wilson Marx. Né? Então, quando elas leram, elas leram na casa delas, cada uma delas ganhou um boxzinho desse. Quero agradecer, inclusive, as pessoas que ajudaram na campanha de arrecadação para comprar os livrinhos para as crianças. Elas todas receberam, as professoras também receberam. E esses livrinhos, eles falam sobre a nossa história aqui do Maranhão, né? E é uma literatura, mas o Antônio Cândido, ele vem nos ensinando que a literatura, ela ensina muito mais do que um livro de história, do que um livro de matemática, do que um livro de geografia, né? A literatura, ela tem todo um conhecimento lá dentro dela, né? Então, não necessariamente um cordel ensina, um cordel pode ensinar matemática, física, química. Então, a literatura foi o meio que eu usei para poder me aproximar das crianças e, dentro do Clube da Leitura, analisar como essas crianças elas vão atribuindo sentido ao que elas leem, né? Então, o Clube da Leitura, eu trabalhei ele como uma prática cultural, né? Eu até falei aqui na fala da Dilce, da primeira palestrante, que ela falou sobre o Clube da Leitura, que é uma prática cultural que não necessariamente está só na classe dominante. Mas ela é mais feita lá, gente. Né? Então, ela acontece muito mais, o Clube da Leitura é uma coisa muito mais conhecida lá na classe dominante. Então, o que eu fiz foi pegar essa cultura, que está mais para lá do que para cá, e trazer para as crianças das comunidades populares. Entendeu? Eles vão se apropriar da mesma coisa que a cultura dominante a prática cultural é a mesma. O conteúdo, digamos assim, a leitura, o sentido que elas iriam trabalhar era a cultura e a história maranhense.
Então, a intencionalidade do encontro, né, o Clube da Leitura, ele provoca uma intencionalidade entre leitores, um encontro entre leitores, que aí vão partilhar o que leem, né? Eles vão compartilhar os sentidos que eles atribuíram, e a partir da fala do outro, eles podem ressignificar as suas próprias, o seu próprio conhecimento também já apropriado, né? Então, aquilo que eu leio, e quando eu levo para uma roda de conversa, a partir do que eu escuto do outro, a partir de como eu me relaciono e dialogo com o outro, isso pode ser alterado, né? E isso acontecia muito, porque as crianças, lá da sala de aula mesmo, elas traziam várias concepções discriminatórias, preconceituosas e tudo mais. E aí era a gente criar situações para que a gente pudesse ajudá-las a entender que elas estavam, né, sendo discriminadoras, sendo preconceituosas, e trazer para elas outras formas de pensar sobre as coisas, né? Que a professora Leonê estava falando sobre isso ontem, que o Marco Antônio perguntou se quando a gente coloca né, literatura negra na escola, se a gente não está impondo, né? E a professora Leoneide respondeu, e para mim eu concordo com o que a professora respondeu, que não, na verdade está oportunizando essas pessoas a ter acesso a coisas que elas não vão conhecer, que elas não têm acesso, o currículo escolar não está possibilitando essas pessoas a terem acesso a um monte de coisas que são importantes para o desenvolvimento humano delas. Então, o que a gente faz? Lá a gente, na biblioteca, a gente tem um poder enorme nas nossas mãos, porque nós não estamos amarrados a currículo escolar. Então, lá na biblioteca escolar, a gente pode fazer as pequenas revoluções, sabe? Os meninos usam termos que eles aprendem na própria sala de aula, por exemplo, no dia do índio, todo professor falou sobre o dia do índio. Usando esse termo mesmo de índio, sabe? Coisas que já tem vários estudos provando que são terminologias inapropriadas, porque elas são carregadas de preconceito. E os meninos, eles repetem isso aonde eles vão. Eles aprenderam na sala de aula, para eles está ótimo, eu vou agora... Entendeu? E aí a gente lá na biblioteca, no dia a dia, nas coisas do dia a dia, a gente pode ir atacando, sabe? Esses processos de opressão que essas pessoas estão passando. E pode oportunizá-las de outras coisas, né? Dando para elas a oportunidade, por exemplo, delas conhecerem essas práticas culturais que seriam bem mais saudáveis para o seu desenvolvimento. Por exemplo, ter acesso à cultura escrita, ter acesso ao conhecimento escrito, né? Não é a única forma de viver, se apropriar da cultura escrita. Mas, na escola, ela é uma coisa presente e ela é predominante. Então, é isso que nós temos que trabalhar e é isso que a gente tem que ter mais consciência de que existe e que a gente precisa trabalhar. Então, os aspectos metodológicos que me interessavam nessa pesquisa era exatamente ensinar às crianças uma nova forma de prática de leitura, Clube da Leitura, e criar, a partir do Clube da Leitura, possibilitar aí, ver como elas vão atribuindo sentido, né, a partir de uma roda de conversa, e, inclusive, criando situações diferenciadas, para que a gente pudesse ver essas apropriações e esses sentidos atribuídos de várias perspectivas, né? Então, uma das ações que eu fiz lá na biblioteca, depois que a gente leu a obra individualmente, depois que a gente discutiu várias vezes essa obra dentro da roda de leitura, foi trazer o próprio autor para dentro da escola. Então, foi uma ação cultural que a gente fez, trouxe o Wilson Max para participar de uma das sessões do Clube da Leitura. E aí as crianças foram se preparar para esse momento, para elas muito importantíssimo, né? Michele, rápido. Tu topa continuar no próximo bloco essa fala? Ah, ok. Eu já estou terminando, Djalda. Eu preferi apresentar tudo. Um minuto, tá? Vai encerrar e a gente volta no próximo bloco. Tu conclui a fala, que a gente está aqui já com mais 7 ou 8 perguntas. Muitas perguntas do Marco, Antônio e de outras pessoas. Que eles vão encerrar a gente aqui, tá? Tá bom, de boa. Certo. Eu também já estou concluindo, eu já estou inclusive... Tem pico de 33 participantes simultâneos. Então, tu tá dentro da média. Professor, anota aí, Joyce, no próximo bloco, a convidada Michele Pinto vai responder todas, porque tá tudo listado aqui
pela nossa companheira Joyce, tá bom, gente? É porque ela tá falando e há muitas informações e fica cortando o raciocínio dela, até a gente perde muita coisa, tá? Até daqui a pouco, Sim, tá, senhor. gente? Até beijo. Tá bom. Espera, é? Pode falar? Ou espera, né? Eu espero, porque já fechou.